Olá, bem-vindos a esta nossa conversa sobre umas ideias que, olha, podem virar a nossa noção de felicidade de ponta cabeça. Hoje a gente vai mergulhar na filosofia um tanto. Direta do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Vamos usar trechos do próprio livro para guiar a gente. A missão aqui é tentar entender como essa abordagem, bem na lata, pode levar uma vida com mais sentido, mais significado. E para começar, uma figura que talvez ninguém esperasse: Charles Bukowski. Um poeta alcoólatra que muita gente via como um fracassado, mas que de alguma forma encontrou sucesso. É interessante, né? E como? Parece que foi sendo brutalmente honesto sobre as próprias falhas, sabe? Aceitando quem ele era, sem tentar ser outra pessoa. O epitáfio dele já diz muito: nem tente. Parece até piada, mas joga a gente direto no centro da discussão do livro. Exatamente. A ideia central, assim, não é sair por aí ignorando tudo, né? O título pode enganar um pouco à primeira vista. É mais sobre escolher o que realmente vale a nossa energia. A felicidade para o Manson não é a ausência de problemas. Pelo contrário, é encontrar problemas que, valham a pena serem resolvidos. A gente tem uma quantidade limitada de foda-se pra a vida, então tem que ser seletivo. Faz todo sentido. A gente gasta tanta energia, né? Com coisinha pequena, com aquela pressão para parecer sempre ótimo, sempre feliz. E o livro, ele alerta para um negócio perigoso, que ele chama de círculo vicioso infernal. É tipo quando a gente se sente mal por estar se sentindo mal, como se sentir ansiedade, ou medo, ou tristeza fosse sei lá, um defeito pessoal. E essa pressão toda por positividade o tempo inteiro, ela pode ser bem tóxica, na verdade. Aceitar que a dor, que as dificuldades, elas são parte da vida. Isso é fundamental. O livro até usa a história do príncipe Siddhartha, que depois virou Buda, né? Nem aquela vida super protegida no palácio, cheia de prazer, nem a vida de negação total como a seta, nenhuma das duas, por si só, trouxe a iluminação para ele. O sofrimento sem um propósito, sem um porquê, não tem valor algum. Ok, então, como é que a gente escolhe esses problemas melhores? O livro fala muito sobre os nossos valores. Eles seriam tipo a régua, né? A métrica que a gente usa para medir sucesso e fracasso. Nosso e dos outros também. Eu achei o exemplo do Dave Mustaine, do Megadeth, muito, muito forte. Mesmo o cara vendendo milhões de discos, uma banda enorme, ele se sentiu um fracasso. Por quê? Porque a métrica dele era sempre se comparar, superar o Metallica, a banda de onde ele tinha se expulso. Pois é. E aí você tem o contraste, que é fascinante com o Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, né? Demitido pouquinho antes da banda explodir. Ele podia ter ficado amargurado para sempre. Mas pelo que o livro analisa, ele conseguiu eventualmente redefinir os valores dele. Encontrou satisfação numa vida mais comum, digamos. Uma família estável, algo que talvez os próprios Beatles, lá no auge da fama, tiveram dificuldade de ter, né? Nossa, que virada! Mostra bem isso. Valores ruins, tipo baseados só em comparação com os outros, ou em prazer que passa rápido, ou naquela necessidade de estar sempre certo, eles geram problemas ruins. Já os valores bons, aqueles mais ligados à realidade, que constroem algo socialmente, que a gente pode controlar mais, tipo honestidade, respeito próprio, ser vulnerável, esses levam a problemas que fazem a gente crescer. Problemas melhores. E essa ideia de escolher como a gente reage, isso me leva para outro ponto que achei bem crucial: a diferença entre culpa e responsabilidade. O livro argumenta que, olha, a gente não é culpado por tudo que acontece com a gente, ok, mas somos sempre responsáveis pela nossa reação. Isso parece meio pesado, não? Mesmo quando a culpa não é nossa? É uma distinção, mas é poderosa. A culpa, ela olha para o passado, né? Quem fez o quê? A responsabilidade, não. Ela olha para o presente. O que eu vou fazer sobre isso? Agora, o exemplo que o livro dá é bem direto. Se alguém larga um bebê na sua porta, a culpa não é sua, claro, mas a responsabilidade de decidir o que fazer com aquele bebê é sua. Assumir essa responsabilidade, sabe? Mesmo em situações horríveis. Pensa na Malala Yousafzai, que continuou lutando pela educação depois de levar um tiro. É aí que está o nosso poder. Evitar essa responsabilidade, ficar culpando os outros, aquilo que o Manson chama meio ironicamente de pornografia do ultraje, sabe? Aquela indignação fácil de rede social. Isso só distrai a gente dos nossos problemas reais. Não ajuda a resolver nada. E isso conecta com outra coisa: aceitar que a gente pode estar errado.
que não temos todas as respostas, todas as certezas. Essa incerteza, essa possibilidade de errar, de fracassar, na verdade, é o que move o crescimento. A certeza absoluta pode ser até perigosa, paralisante. Com certeza. Aquele princípio, faça alguma coisa, mesmo que não seja perfeito, é melhor do que ficar parado com medo de errar, né? Sem dúvida. E por fim, talvez a ferramenta mais potente de perspectiva que o livro traz, muito inspirada no Ernest Becker, é a consciência da nossa própria finitude, da mortalidade. Confrontar o fato de que nosso tempo aqui é limitado. Isso ajuda a cortar um monte de valor superficial. O que realmente importa, afinal? Que marca a gente quer deixar? A morte, por mais estranho que pareça, ela dá sentido e urgência para a vida. E para as escolhas que a gente faz sobre com o que realmente vale a pena se importar. Então, essa tal arte sutil não tem nada a ver com apatia, com não se importar com nada. É mais um foco, quase radical. É escolher valores que realmente signifiquem algo para a gente. Assumir a responsabilidade por como a gente reage às coisas. Isso. Aceitar que as dificuldades fazem parte e usar essa consciência de que a vida é finita para dar clareza ao que realmente merece nosso esforço. Exato. E acho que fica a pergunta para quem está ouvindo refletir, né? Quais são os valores que estão guiando as suas escolhas agora? Que estão definindo os problemas que você enfrenta? E mais importante, esses são problemas pelos quais vale a pena lutar? Talvez? Talvez aí já esteja um bom começo para aplicar essa arte sutil no dia a dia.